Olá! Nesse vídeo vamos mostrar o processo de geração de malha no interior de uma câmara de combustão axissimétrica usando o ANSYS Meshing. Então, observando a imagem da esquerda, a gente vê a geometria da câmara de combustão e a gente percebe que ela é axissimétrica. Então a gente vai gerar uma malha 2D que vai representar no Fluent um escoamento axissimétrico. Então a gente pode reparar que aqui no centro, junto ao eixo, a gente tem a entrada e nesse anel externo a gente tem a saída. Tá? E então a gente vai passar de uma geometria que é originalmente 3D para uma malha 2D para que possa ser representada num cálculo axissimétrico. Uma observação importante: para fazer uma simulação axissimétrica, é importante que não apenas a geometria seja axissimétrica, mas a física também. Ou seja, o escoamento também tem que ser axissimétrico. E no Fluent, para trabalhar com malhas axissimétricas, o eixo de simetria deve coincidir com esse eixo X. Então, num sistema de coordenadas cilíndrica, nós teremos o eixo X, que vai representar a direção axial, e o eixo Y, que vai representar a direção radial. No CFX, a gente é obrigado a trabalhar com malhas tridimensionais. Então, para fazer essa simulação no CFX, seria necessário fazer ou a geometria completa ou uma fatia, um setor dessa geometria. Eu precisaria ter pelo menos um elemento na direção circunferencial. Então aqui no Workbench a gente pode arrastar a caixinha de mesh para a área de projeto e com o botão direito na célula Geometry a gente vai importar a geometria. Então a gente vai puxar essa geometria, clicar em abrir. E aqui nas propriedades, se não estiver aparecendo propriedade, basta clicar com o botão direito em Geometry e clicar aqui em Properties. Então aqui em Properties a gente vai pegar Analysis Type e mudar de 3D para 2D. E nesse momento a gente está pronto para passar para o ANSYS Mesh. Então botão direito em Mesh, Edit. Então aqui a gente já tem a geometria no plano bidimensional, o XY, e a gente vai configurar as unidades para trabalhar em milímetros. Quem não tiver ainda em milímetros pode mudar para milímetros. E aqui a gente vai gerar a malha, ver como é que ela fica. A malha aqui está bastante grosseira, a gente vai refinar em seguida. Então, só um comentário: em qualquer passagem de escoamento é recomendável ter pelo menos 3 células. Tá? Então aqui só tem uma célula na passagem, isso aqui a gente não recomenda. Então, a gente vai clicar em Mesh, garantir que a física é CFD e o solver é Fluent, e no Element Size a gente vai reduzir para 1 milímetro. A gente pode girar de novo. Já ficou melhor. E a gente sempre deve observar a qualidade. Então aqui em Quality, expandindo essa opção, a gente vai selecionar uma métrica, no caso aqui vai ser Orthogonal Quality. Então a gente repara que o valor mínimo de Orthogonal Quality é 0,81
A recomendação é que seja maior que 10 a menos 2, então estamos bem aqui. Tá? 1 é o elemento perfeito e 0 é o elemento totalmente distorcido. Em Statistics, se a gente expandir, a gente tem o número de células e nós. Né? Então agora a gente vai mudar um pouco a estratégia de geração de malha e ver como é que fica a malha com outros métodos de geração de malha. Mas primeiro a gente deveria identificar as name selections. Então aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho a saída e aqui eu tenho o eixo. Então a gente vem aqui selecionar a aresta, seleciona a aresta de entrada, pode clicar com o botão direito ou digitar N no teclado. Create Name Selection, Inlet. Mesma coisa para saída, clicar na aresta, botão direito, Create Name Selection ou N no teclado, Outlet. E finalmente o eixo aqui são duas arestas, eu vou selecionar com a ajuda do Ctrl no teclado. Então, selecionei as duas, botão direito, ou N no teclado, Create Name Selection, Axis. Perfeito. Então aqui a gente tem as três Name Selections. Tá. Isso aqui vai nos permitir, por exemplo, impor Inflation, que é o que a gente vai fazer agora. Então aqui eu venho, clico o botão direito em Mesh, Insert, Método primeiro, para a gente autorizar uma mudança no tipo de malha, se a gente quiser. Aqui está só quadriláteros, mas eu posso gerar uma malha com triângulos, por exemplo. Então venho aqui Method, seleciono a geometria. Eu estou aqui por enquanto com quadrilátero, mas eu posso trocar para triângulos. E aí, com o botão direito no método, eu posso clicar na opção Inflate this method. Então eu tenho aqui a face, eu vou selecionar as paredes agora para botar o Inflation. Aqui eu posso fazer de duas formas. Ou eu seleciono as arestas que representam as paredes, uma a uma, ou então eu posso mudar aqui a maneira de seleção para Box Select, e com uma caixa eu vou selecionar todas as arestas, e com o Ctrl eu vou tirar aquelas que não são parede. Então eu volto para o modo de seleção Single Select, e com o Ctrl ativado eu vou selecionar as 4 arestas que não fazem parte da parede. Aqui eu vou colocar 5 camadas e a gente pode girar a malha. Então aqui a gente tem uma malha, aqui não pegou direito um dos eixos, então a gente vai voltar no Inflation, nas arestas, com o Ctrl ativado eu vou selecionar aquela aresta e dar um Apply. Então ele baixou de 9 para 8 arestas, vamos girar de novo. Agora sim, eu tenho Inflation somente nas paredes. Se a gente clicar em Mesh, a gente tem então aqui a qualidade 0,59, o valor mínimo, tá ok, e 3.000, um pouco mais de 3.100 elementos. Se a gente voltar aqui no método para quadrilátero, vamos ver como é que fica. A gente clica em Mesh, a gente observa que a qualidade continua boa e o número de células diminuiu bastante. É normal, quando a gente passa de triângulo para quadrilátero, a gente reduz o número de células. Tá, de 3.100 para 1.900. E agora a gente vai tentar gerar uma malha mapeada ou estruturada por partes aqui nessa geometria. Então a gente vai clicar com o botão direito em Mesh, Insert, Face Meshing. Então vou selecionar aqui a geometria, Apply.
Notem que quando a gente ativou o Face Meshing, o ANSYS Meshing automaticamente suprimiu a opção Inflation. Então, o Inflation é incompatível com o Face Meshing. Então, a gente vai tentar gerar a malha agora somente com essa opção de malha estruturada por partes. Uma malha estruturada é aquela que a gente pode mapear os nós da malha com dois índices, I e J. Então reparem que a gente pode fazer isso não na malha completa, mas por partes. Se eu dividir, por exemplo, essa região, eu consigo mapear IJ, essa região também, IJ, essa região também, e essa última região, a região cônica, também eu consigo mapear com índices I e J. Então, I numa direção e J na direção perpendicular. Tá. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma questão de classificação interna dos vértices. Reparem esses três vértices aqui, este e este. Então, neste vértice, que tem um ângulo de mais ou menos 90 graus, eu não tenho nenhuma aresta de elemento saindo dele. Nesse segundo vértice, onde eu tenho um ângulo de mais ou menos 180 graus, há uma aresta de elemento saindo daquele vértice. E aqui, neste vértice, que tem um ângulo de mais ou menos 270 graus, há duas arestas de elementos saindo daquele vértice. Então, em função do ângulo, o próprio smashing já internamente classifica o vértice e coloca o número de arestas necessário para representar aquela região. Mas o usuário tem autonomia para mudar essa classificação se for necessário. Então aqui na esquerda, aqui na opção avançada, a gente tem Side, Corner e End. Então End é essa opção sem aresta de elemento. Side é a opção com uma aresta e Corner é a opção com duas arestas. Aqui a gente não vai mudar porque já estão corretos. O próximo passo que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa malha, né, porque a malha já está muito boa em termos de qualidade. Se a gente voltar aqui e clicar em Mesh, a gente tem uma qualidade excelente. Né, Orthogonal Quality 0,86, o valor mínimo, e o número baixo de elementos. A gente poderia passar para o Fluent e rodar com essa malha, mas a gente vai tentar parametrizar essa geometria de modo a mudar facilmente o número de células para gerar essa malha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer o número de divisões nas faces dessa geometria. Nas arestas da geometria, porque aqui como é 2D, né, a gente fala face, mas na verdade são arestas para a gente estabelecer o número de nós em cada aresta. Então aqui a gente vai criar sizings. Então botão direito em Mesh, Insert, Sizing. Então aqui eu vou selecionar, vou mudar o modo de seleção para Edge e vou selecionar as duas arestas que representam a entrada e a saída. E aqui, em vez de element size, a gente vai mudar para number of divisions. Vou colocar 10. E para parametrizar, a gente precisa ativar essa caixinha que fica ao lado do campo. Então aqui a gente ativa, transforma em parâmetro. Depois a gente vai ver mais detalhes no Workbench como que fica isso. Agora, segundo o Edge Sizing, a gente vai clicar com o botão direito de novo em Mesh, Insert Sizing. A gente vai selecionar essas duas arestas aqui na região da saída. Apply. De novo mudar para Number of Divisions. E aqui a gente vai botar 20 elementos.
de novo ativar a parametrização. Aqui ele ficou com apenas uma aresta, então eu venho de novo aqui, com o Ctrl eu seleciono de novo a aresta que faltou e dou Apply. Agora sim, duas arestas. Agora eu vou selecionar estas duas arestas aqui dessa região inclinada e clico com o botão da direita em Mesh, Insert Sizing. As duas arestas já estão aqui selecionadas. A gente vai trocar aqui para Number of Divisions e colocar o número de divisões 15. E ativar a opção de parametrização. Agora, essas duas arestas dessa região de baixo junto à entrada. Então, com o Ctrl, seleciono a segunda aresta, botão direito em Mesh, Insert Sizing. Aqui a gente vai colocar 35 divisões. Ou 35 elementos ao longo daquelas arestas. E ativar a parametrização. Próxima opção é colocar um número de divisões aqui nessa região. Então vou clicar aqui na aresta, botão direito em Mesh, Insert Sizing, e aqui de novo, Number of Divisions, 20, e ativar a parametrização. Muito bem. Agora a gente vai criar um número de divisões nessas duas arestas aqui dessa região cônica, só que a gente quer concentrar os menores elementos próximo dessa região e os maiores elementos próximos desta região. Então como é que a gente faz isso? A gente vai selecionar as duas arestas. Aqui em Display a gente tem a opção de pedir para mostrar a direção. Então eu vou tirar a malha, então botão direito em Mesh, Clear Generated Data. Ele vai perguntar se eu realmente quero apagar, sim. O que a gente observa aqui quando a gente ativa essa opção Direction? A gente observa a direção da aresta, onde a aresta começa e onde ela termina. Ela tem sempre essa definição, porque uma aresta ela conecta dois pontos. Então eu tenho um ponto inicial e um ponto final. E essa seta indica a direção que eu quero. Então, quando eu for colocar um sizing, eu quero dizer que eu quero concentrar numa dessas direções. Então, eu venho aqui no botão direito em Mesh, Insert Sizing. As duas arestas já estão selecionadas. Neste momento, o número de divisões é uniforme. Então, a gente vai colocar aqui Number of Divisions, 60. Ativar a parametrização. E aqui a gente vai ativar o Bias para pedir para concentrar o número de elementos numa das direções. Então eu vou pegar a primeira opção e vou dizer que o elemento de um lado vai ser 5 vezes maior que o elemento no outro lado. E como as direções estão opostas, eu quero que as duas apontem para a esquerda, então eu venho aqui em Reverse Bias e eu vou selecionar o Reverse Bias nesta aresta de baixo. Apply. Reparem que agora sim eu tenho o número de elementos menores na mesma região. E agora a gente pode voltar para o Home e gerar a malha. Então agora a gente tem uma malha parametrizada e mapeada por partes. Então a gente consegue agora, com poucas alterações na configuração, alterar o número de células dessa malha. Então a gente volta para o Workbench. Antes disso, a gente pode observar a qualidade da malha. A qualidade está muito boa, o ortogonal Qualeri 0,84 e o número de elementos 3100.
Então agora sim a gente volta para o Workbench. A gente tem uma célula a mais de parameter set. Foi criado quando a gente ativou a parametrização. Então a gente dá 2 cliques aqui e vai para a aba de parameter set. Então a gente tem aqui os 6 parâmetros. A gente vai criar um novo parâmetro, tá, que vai se chamar, por exemplo, factor. E eu vou dizer que esse factor ele tem neste momento o valor 1. E nós vamos fazer então os outros parâmetros em função deste parâmetro novo. Então eu venho aqui em P1, eu vou editar aqui e vou colocar 10 vezes P7, foi o parâmetro novo. Mesma coisa nos outros, então P2 vai ser 20 vezes P7, parâmetro 3 também, 15 vezes P7, P4 vai ser 35 vezes P7, P5 20 vezes P7 e finalmente P6 60 vezes P7. Então, quando a gente faz isso, faz os parâmetros em função de um único parâmetro, eu posso facilmente vir aqui e mudar o valor dele. Por exemplo, 2. E a gente clica aqui em Update All Design Points. A gente volta aqui no ANSYS Meshing e clica com o botão direito em Mesh, Update. Notem agora que a malha ficou bem mais refinada, a gente tem 12.500 elementos. A qualidade segue muito boa, 0,85. Então essa malha a gente poderia agora passar para o Fluent para fazer a análise do escoamento axissimétrico. E com isso a gente encerra esse vídeo. Muito obrigado.